Ok, tô gravando um take aqui, cara. Eu acho que esse é um episódio mais importante que eu mostro o motivo, né? Por que diabos eu não quero ter filhos, né? Meu pai, minha mãe principalmente fica perguntando: Ô Miguel, você vai ter um filho no futuro? Primeiro de tudo, eu não sei, digamos, isso daí é imprevisível. Não dá pra dizer que vou ter ou não, né? Porque... Mas eu acho que eu não vou ter, tá, mãe? Se você estiver assistindo esse vídeo. Porque, real, o motivo tá aí, nesse vídeo, sério, nos primeiros segundos, nos primeiros minutos desse vídeo, eu explica literalmente o motivo. Caramba, então. Cinema, Felipão! Isso aí, Felipe. Cinema. Mas mesmo com toda aquela comemoração, ainda havia uma pequena dúvida levantada. E se o Guardião não fosse o último? E se houvessem mais? E se, sei lá, acidentalmente alguém criou um novo monstro por aí, ou existe um novo monstro escondido em algum lugar do mundo? E principalmente o que aconteceria se o governo dos Estados Unidos descobrisse a existência desses monstros? Seria um perigo. Foi assim, com a união desses dois países, que foi formado a CIR, sigla da Corporação Internacional de Vigilância, que priorizava em vigiar todo o país, todo o continente e todo o planeta, na tentativa de encontrar alguma coisa paranormal que não caísse nas mãos erradas dos Estados Unidos. Um ano após o ataque de Guardião, existia uma Família Burt. Billy Bruto. família no Reino Unido. Não essas famílias convencionais. Era a família Butcher. O primeiro membro da família era o Ralph Butcher, primogênito e irmão mais velho. Ele tem um histórico meio complexo e uma falta de controle de raiva absurda. Pois é, um amigo meu também tem esse problema aí, tá? Inclusive, né, o canal dele aí no YouTube. Ok, eu ia divulgar o canal do meu amigo aqui, que tem esse problema aí de estresse de raiva. Mas não encontrei. Cynthia Butcher, irmã do meio e oficialmente a minha É dentro. primeira personagem humana autista dentro da lore. Dentro do mesmo jeito. E Danny Butcher, irmão mais novo, caçula da família, com uma personalidade tóxica. E eles viviam com o pai deles, o Nathaniel, que era um pai viúvo. Ele tinha acabado de perder a esposa, porque durante o parto do terceiro filho, ela acabou não resistindo e acabou falecendo. Então, no leito de morte, o Nathaniel decidiu e prometeu que iria cuidar dos filhos dele. Só que entenda prometer e cuidar com focar mais no filho caçula e negligenciar os outros filhos. Sabe aquelas histórias do Reddit, onde o pai fica mimando o filho? Cara, pior que essas histórias aí, velho, são tipo bizarras, velho. Inclusive eu vou dar um comentário aí. Mais novo, idolatrando ele e os outros. Cara, o pior que é tipo muito assim, cara. Cara, real, velho. É muito bizarro essa história, cara. Tipo, sabe? Sabe o pilar principal pra ter uma família? É literalmente psicológico, cara. Só digo isso. Psicológico pra ter uma família. Real, muita gente acha que, pô, é fácil fazer uma família. Não, cara, não é fácil não, cara. Tem que ter paciência. Tem que ter um saco, o tamanho do mundo, cara. Tem que ter uma puta de uma paciência, cara. E por isso que eu não quero ter filho, cara. Porque, mano, criar uma pessoa. Cara, você vai dar vida a uma pessoa, cara. Você não tá cuidando de uma planta. Sabe? Tem que ter muita paciência, sabe? Tipo, já meus 13 anos eu já tava saindo sozinho. E também, né, meus 14 atualmente, cara, tô indo pra minha academia sozinho, cara. Real, velho. Mano, tipo, tu tem que ter uma preparação emocional, tá ligado? Porque, real, não é um bagulho tipo, de boa, sabe? Tem que ser um bagulho muito emocional, cara. E ter 3 filhos, moleque,
paciência, tu tem que ter uma puta responsabilidade, cara. Que são 3 pessoas que tu vai estar carregando nas costas, cara. 3. Real, velho, não tem como. Não tem como. Dois filhos que ele tem que se fodam. Pois é, era essa a relação que o Nathaniel tinha com o Danny, o Ralph e a... Principalmente o Ralph e a Cynthia, né? Que, digamos, precisariam de uma atenção um pouco maior do que o caçulinha. Então, né, digamos... Real, velho. Tinha... Tipo, cara... Real, velho. Já começou errado, cara. Já começou errado aí, né? Esse bagulho de... Tipo, dar atenção pro caçula, cara. Que, digamos, caçula, né? Entre aspas, é normal. Cara, e a Cynthia, que tem autismo, e o Ralph, que tem estresse de raiva, né? Esse bagulho assim. Real, cara, eles deveriam, tipo, ter uma atenção psiquiátrica, tá ligado? Tipo, contratar alguém pra cuidar deles, tipo, assim, sabe? Principalmente pessoa que é solteira, cara. Mano, às vezes quando eu olho uma mãe solteira e penso, caralho, mano, essa pessoa, velho, deve estar tomando muito no cu, cara. Tipo, mano, criar uma pessoa não é fácil, cara. É isso que eu sei. Eu acho que o Felipe e nem ninguém aqui que entrou nesse vídeo não tá entendendo porra nenhuma, né? Claro, porque eu deveria ter ficado de bico calado logo no início do vídeo. Eu sei, eu só falo merda. Ignorem tudo que eu falei, esses 7 minutos de merda que eu fiz, tá? Cynthia. Só que, como eu disse, o Ralph, ele era o irmão mais velho. E ele sofreu mais porque ele tinha um sério problema de controle de raiva. Ele não sabia canalizar direito a própria raiva. Então, ele era o que mais sofria, porque quando alguma injustiça dessa acontecia, ele surtava e acabava brigando com o próprio pai e irmão, o que deixou a relação dos 3 meio conturbada. E aí, ele nem percebia o quanto isso estava afetando a irmã mais nova dele. E a Cynthia também, por ela ser autista, ela tava num pior ambiente pra ela. Porque, pensa bem, ela já é autista, ela já vai ter muitos problemas psicológicos pra enfrentar. Nossa, velho, deveria ser um inferno, cara. Mano, eu entendo como é que viver nesse lugar, cara. Real, eu não tenho autismo, mas teve um 2023, cara. Meu pai e minha mãe discutindo. Minha irmã fugindo de casa. Cara, real, velho. Tava um inferno, cara. Quem viu meus vídeos de 2023 vai entender do que eu tô falando, cara. Psicológicos e sociais. E ela ainda vai viver num ambiente onde o filho briga com o pai briga com o pai mima o filho briga com o irmão, o pai dá um belo de um foda-se pra ela, e aí fica com isso, a família toda é conturbada. Tudo isso por causa de um pai que mimou demais um filho. Inclusive, o Butcher, ele chegou a ficar 1 ano alistado dentro do exército britânico, porque pra ele, qualquer lugar fora de casa já era o suficiente, já era um lugar feliz, porque ele não aguentava viver naquele lar onde o pai maltratava os outros filhos, tudo em prol de mimar um. Ele podia muito bem ter ficado a vida toda no exército. O problema é que ele deixou pra trás a irmã dele, e aí aos poucos ele foi percebendo quanto a irmã dele tava sofrendo naquele lugar. E por isso, quando ele completou 1 ano de alistamento militar, ele voltou pra casa, só pra acompanhar a irmã dele, porque ele começou a desenvolver um instinto paternal por ela que o próprio pai dele não tem por eles. Então, com o tempo, o Butcher mais a Cynthia começaram a desenvolver um laço de irmandade bem parecido com o Feral Kong e o Exércitos. Os dois eram praticamente inseparáveis, eles só tinham um ao outro, e começou a se criar um laço de irmandade entre eles. Eles são literalmente irmãos, um apoia o outro e um protege o outro, principalmente o Butcher. Mas é claro que nada que é bom dura pra sempre. E em uma noite, logo após o Danny completar o ensino médio, ele foi comemorar em um bar local e voltou pra casa extremamente bêbado. O pai dele estava viajando, o Danny estava sob custódia dos irmãos, e como ele já era bem mimado nessa época, ele pensou, eu vou fazer o que eu quiser e ninguém pode me impedir. Então ele teve mais uma vez uma briga com o Butcher. Só que dessa vez, a briga era pra valer, era intencional. O Danny tava afim de acabar com a vida do Butcher, na frente da irmã deles. Ele tava, foda-se completamente. Ele já tava bem drogado, bem bêbado, e falou, eu vou fazer o que eu quiser. Só que, claro, ele não sabia o que o Butcher já tava, tipo, no pico do limite. Ele já tava no limite da raiva. Então, na hora que o Danny despreviu um tapa na cara da Cynthia, o Butcher, a raiva que ele via reprimindo do irmão dele há anos, foi liberada. Ele simplesmente extravasou toda a raiva em uma simples... Would you like people to crash each other? Look at me like I'm reading, right? You have your husband do Putting up with what? I am tired of you. I am out of here. I want to come on, boy, because I have nothing to say by somebody constantly, and I am not. I was having... Caralho, velho.
Os dois estavam praticamente incrédulos com o que tinha acabado de acontecer. Incrédulos e em choque, porque o Butcher tinha acabado de matar o próprio irmão porque ele tinha defendido a Cynthia. Foi um ato de legítima defesa e causou um estrago enorme. Então, ali, o desespero bateu e a única coisa que eles pensavam era em como eles poderiam fugir dali. Aquele não era mais o lar deles. E aquela não era mais a vida que eles tinham. Então, a partir de agora, eles teriam que ficar por conta própria, sozinhos, longe de tudo. O Butcher, ele foi até que bem inteligente, ele armou toda essa do crime pra parecer que ele não deu um tiro no próprio irmão. Ele, na verdade, manipulou pra parecer que o próprio irmão, como tava bem bêbado, se auto-suicidou como um tipo de brincadeira, pegou todas as coisas o mais rápido que pôde, dirigiu o carro pra longe e nunca mais voltou. E na manhã seguinte, quando o pai deles voltou de viagem, àquela altura do campeonato, Butcher e Cynthia já estavam bem longe dali, em uma rodoviária, com uma passagem de ônibus, pensando em criar uma vida nova longe dali, só os dois, a companhia de um ao outro, e nada daquele passado sombrio que ele tinha com aquele pai maldito e o irmão morto. Mas, acredite se quiserem, o destino tinha um jeito de unir os dois num propósito maior. Pode ser da pior forma, mas ele conseguiu. Moleque, muito da hora, cara. Um pouco de contexto, há 66 milhões de anos atrás, existia uma espécie de lagarto que vivia no período Cretáceo e convivia diretamente com os dinossauros. Essa espécie eram os Glyptosaurus. Eram lagartos que ficavam na beira dos lagos se alimentando de peixes. Mas, igual a todos os outros monstros gigantes, ou quase todos que eu criei, um desses membros dessa espécie acabou entrando em contato com o cristal ancestral. E esse contato gerou uma nova espécie, entre aspas, que é os Glyptosaurus titanus, a espécie que viria mais tarde a ser a espécie do Gorgo. Mas a história não começa com o Gorgo. A história, na verdade, vai começar com Ogra. Ogra é uma personagem tirada das HQs de Gorgo. E assim como nos quadrinhos aqui, ela tem uma importância fundamental pra lore dele, que ela é basicamente a mãe de Gorgo. Ogra é a mãe biológica dele. Mas como isso aconteceu? Bom, lembra lá no comecinho que eu disse que o Hydra tinha mandado todos os monstros gigantes hibernarem por causa do caos que estava se tornando na Terra? Pois é, a Ogra era um desses monstros. Só que quando ela foi hibernar, ela estava grávida. Ela tinha acabado de participar do período reprodutivo da espécie dela e estava prenha. Ela estava basicamente esperando o ovo se formar ali no útero dela pra ela botar e enfim o bebê nascer. Então ela entrou no período de hibernação Kaiju enquanto estava grávida. E quando ela acordou por causa do ovo, ela acordou em um novo mundo completamente diferente de 66 milhões de anos atrás. Não existia mais aquela fauna que era propensa pros monstros gigantes. Aquela atmosfera não existia mais e foi completamente tomada pela humanidade. Então aquele ataque que ela causou na Britânia, no Reino Unido, não foi proposital. Ela simplesmente acordou no meio do nada com uma urgência e não sabia o que fazer. Ela era um animal confuso ali naquela região. Porém, graças a Deus, ênfase nesse graças a Deus, o governo britânico, não só o governo, mas como também a população do Reino Unido, já estava ciente da existência desses monstros gigantes. Foi um ano depois do Gore Gilter. Então eles sabiam como lidar mais ou menos com aquela situação. O caos não foi tão grande comparado ao caos que foi o Japão na época do Gore Gilter. Porque se fosse nos Estados Unidos, não só seria um pânico maior, como seria tipo uma guerra. Porra, os Estados Unidos já tinham uma bomba pra destruir o Japão. Imagina o que ele vai fazer contra um monstro que se alimenta de radiação. Então por isso, o governo britânico já sabia da existência desses monstros gigantes. E como já tinha passado um ano depois da crise de um deles, eles já tinham mais ou menos uma experiência de como lidar com esse ataque. Então eles tomaram providências. A CIV, sigla para Corporação Internacional de Vigilância, era a empresa criada aos moldes da união entre o Japão e o Reino Unido. Sempre que alguma coisa paranormal É, tipo um Monark lá do Monsterverso. acontecia ou algum monstro gigante surgia em alguma parte do mundo, era a CIV que era acionada. Só que o problema é que um ano depois da crise do Gore Gilter, a CIV estava em seus estágios iniciais, ela estava sendo formada. Ou seja, tudo que podia contribuir para a CIV era um único agente e o patrocínio dos dois governos, do Japão e do Reino Unido. O que convenhamos, que os governos japoneses não tinham muito lucro. Esse era o Calton, o que até o momento era o primeiro e único agente da CIV. Ele tem um senso de liderança nato, ele sabe organizar suas expedições, ele sabe como coordenar, ele sabe investigar e, vocês não viram errar, ele só tem uma mão, o que faz você meio que questionar as habilidades de liderança dele. Mas confia, ele é um cara bom. Tanto é que foi esse cara que botaram pra inspecionar o ataque da Ogra no Reino Unido. Só que, pro ponto de vista humano, uma coisa é esquisita, porque o monstro normalmente ataca e vai embora. O Gore Gilter fez isso. A Ogra não. A Ogra atacou entre aspas, derrubou alguns prédios, matou algumas pessoas mesmo que para acidente, mas não foi embora. Ela continuou ali naquele local. E foi ali que o Butcher e a Cynthia estavam escondidos. Eles estavam entre os escombros porque não conseguiam ir pra muito longe, né? Destruição em massa. E aí ficaram ali. E quando o Calton chegou ali e encontrou eles, claro que teve aquele momento de entrevista, né? Tipo, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui? E logo depois eles perceberam. Ali era o ninho da Ogra. Foi ali que ela decidiu fazer o parto do Gorgo. Foi ali que ela decidiu botar o ovo. Foi ali que ela decidiu trazer o Gorgo pra esse mundo. E por isso ela não saiu. Porque ela tava fazendo um trabalho de mãe protetora. O que toda mãe faria, né? Daí ele chega à conclusão de que Ogra, diferente de Gore Gilter, não é uma ameaça. Não é um kaiju que precisa ser imediatamente parado antes que destrua algo ou alguém. Não, a Ogra, ela é só uma mãe. Ela é um kaiju inofensivo. Ela não quer causar destruição. Ela só quer cuidar da sua cria e se cuidar também. Eles começaram a perceber que talvez haja a possibilidade de que haja monstros que não querem saber de destruição. Talvez haja monstros que nem queiram ser agressivos, que nem são agressivos, na verdade. E Ogra é uma delas. Ogra não quer ser um monstro agressivo, só quer ser uma mãe. E no momento ela tava querendo cumprir esse papel. Então, por causa disso, a Cynthia ficou responsável por monitorar todo e qualquer movimento que a Ogra faça em torno do ovo dela. Já que ela não podia sair porque ela precisava cuidar do ovo, eles monitoraram. Eles basicamente evacuaram toda a região onde ela estava, cercaram o lugar e ficaram vigiando / cuidando dela ao mesmo tempo que cuidavam do ovo. Inclusive, foram os humanos que deram esse nome pra ela, Ogra. Então, basicamente, eles cuidaram, fizeram um papel diferente do que eles fariam com ela. Mas como eu acho que eu já deixei bem claro aqui, a vida não é um grande barril de flores e um morango nesse universo. Sempre tem que ter alguma coisa pra atrapalhar. Na enormidade do oeste dos Estados Unidos,
desconhecidas, a vastas regiões ainda não exploradas. Obscuras e inabitadas, onde nenhum humano pisa e nenhuma vida jamais é encontrada por lá. É como se a terra tivesse sido esquecida pelos toques de Deus. São nessas terras solitárias, na alta floresta impenetrável e sombria, que o monstro de Gila ainda vive por lá. O tamanho que esse monstro pode chegar, nenhum homem pode prever neste mundo. Há alguns anos atrás, quando os Estados Unidos descobriram os cristais ancestrais e o quão potentes radioativamente eles eram, eles fizeram alguns testes. Mas não fizeram somente aqueles testes para criar uma nova bomba nuclear para dizimar o Japão de uma vez que deu errado. Não foram só esses testes. Eles também acabaram fazendo testes em animais, colocando fragmentos desses cristais nas lacunas de DNA dos animais. Isso deu muito errado porque várias cobaias não resistiram à tamanha radiação que tinha esses cristais e acabaram falecendo, com exceção de um animal em específico. O monstro de Gila é um lagarto venenoso que vive no oeste dos Estados Unidos, na verdade beirando o México também. Eu acho que a gente até já falou sobre ele aqui no canal. O veneno do monstro de Gila é capaz de causar dor intensa, inchaços e em humanos hemorragia interna. E não, o veneno dele não é letal para nós humanos, mas causa uma certa dor. E é por causa disso que ele foi colocado para fazer testes radioativos com os cristais ancestrais. E convenhamos, ele virou um posto-sucos enorme e voraz, com um apetite quase insaciável, o que foi a falha genética dele. Mas de uma certa forma, ele sobreviveu. E quando os cientistas não puderam mais o conter em sua cápsula de treinamento, ele fugiu e foi parar no deserto do Arizona, onde durante todos esses anos ele ficou absorvendo a radiação dos cristais que tem no subsolo daquela região, e sim, tinham vários, e se alimentando dos animais que tinham lá. Até que chegou um ponto que ele ficou tão grande que a região não ficou tão boa para ele. Por isso que a região é meio escassa. Ele criou túneis e alguns desses túneis transitavam entre a terra oca e um pouco da superfície. Mas é claro, vivendo debaixo da terra é mais escasso do que o deserto do Arizona. Então, em uma hora dessas, ele teve que subir. Só que quando ele subiu, o tempo que ele ficou transitando entre a terra oca e a superfície fez com que ele ficasse gigante, maior do que o seu tamanho original. E quanto maior ele fica, mais fome ele sente. E tem uma única coisa que ele sentiu fome naquele dia. Uma fome específica e voraz por um ovo kaiju, que, por sinal, tinha aonde ele queria. O monstro de Gila era um dos monstros que a Civ já tinha o conhecimento pós-Gore-Gilter. E eles sabiam que não ia ser fácil lidar com essa criatura. Pra falar a verdade, eles não sabiam nem como iriam parar ela. Porque ele é uma criatura com apetite voraz. Ele não para até conseguir comer o que ele quer. E no momento ele queria comer o ovo de Ogra. Então o objetivo era proteger Ogra e proteger o ovo. E ao mesmo tempo tentar manter toda a paz possível na cidade. Antes que o monstro de Gila vá pra alguma cidade ainda mais poderosa que a dos Estados Unidos, por exemplo a Rússia, e causar uma destruição lá. O problema era como eles iriam parar um monstro que é imparável. Foi aí que Butcher teve uma ideia. Ele planejou criar uma bomba em formato de ovo, falso claro, né? Pra enganar o monstro de Gila. A ideia era que o monstro de Gila viesse, devorasse o ovo falso. E assim que o ovo estivesse em seu estômago, os humanos ativariam as explosões. E o monstro de Gila seria explodido de dentro pra fora, eliminando assim o problema de Ogra. Então, tipo, o Butcher, ele agora trabalha na Civs. Nossa, mó da hora, cara. Que era o monstro de Gila querer devorar o ovo dela. E o monstro de Gila ainda está solto, já que ele era um monstro em potencial. Mas eu tenho que perguntar pra vocês. Vocês acham que funcionou? Se a sua resposta foi não, meus parabéns. Você acertou. Isso, eu acertei. Cadê meu cenzão no Pix? Ok, eu já vi o vídeo várias e várias vezes, então não tem como eu não ter errado. Não tem como eu ter errado, né? Obviamente, né? Nossa, porra, também tô com fome agora, velho. Caramba, eu vi sexo do nada. Naqueles primeiros 10 segundos em que a bomba tinha sido ativada, tudo ficou em silêncio. Parecia ter funcionado. Mas então, em meio aos escombros, ele volta. O monstro de Gila retornou mais furioso do que antes. E eles entendem que a mesma resistência que ele tem do lado de fora, ele tem do lado de dentro. Ele não é destrutível, não é parável. Ele, na verdade, só estava com mais raiva do que ele já estava antes de ser atingido por essa bomba. Mas agora que ele foi atingido, ele tinha que contra-atacar de uma forma agressiva. E o que ninguém tinha percebido até agora é que Sim estava ali no meio da confusão, perdida, desamparada, sem saber pra onde ir, e o monstro de Gila quase pisando em cima dela, quando de repente... Foi nesse momento que Ogra decidiu entrar na briga, pra proteger o seu filhote e proteger aquela humana. Cara, muita gente fala, ah, não dá pra fazer uma animação do universo Resistência. Cara, dá sim, cara. Já imaginou, cara? Já imaginou uma briga entre Ogra e o Gila? Tipo, versão, tipo, animação DC2, cara? Cara, real, velho. Tô pensando em trazer esse universo Resistência pro Rei Cerato, cara. Que é um amigo meu que trabalha com esse tipo de animação, cara. É que esse daqui. Inclusive ele tá produzindo a série Primal Games,
Que, diga-se de passagem, é a melhor série de animação que ele já fez. Que eu já vi também. A cidade estava parcialmente destruída, e as pessoas que não foram mortas estavam severamente feridas. Essa tinha sido a segunda maior tragédia envolvendo monstros gigantes em toda a história desse universo. E ainda estamos no começo, mas pelo menos foi por um motivo nobre. Ogre conseguiu derrotar o monstro de Gila. Eles brigaram a noite toda e ao nascer do sol, o monstro de Gila saiu fugindo pelos oceanos. Foi para uma localização até então desconhecida e nunca mais foi encontrada. Mas eu não posso dizer o mesmo de Ogre. Felizmente, ela derrotou o monstro de Gila e expulsou ele de seu território até então novo. Mas ela não conseguiu resistir aos venenos das mordidas dele. O veneno entrou na corrente sanguínea de Ogre e esfriou numa velocidade que ela não conseguia acompanhar. E isso fez com que a pressão dela subisse muito rápido. Mas isso não foi o pior de tudo. O pior de tudo foi ter desmaiado no chão e ainda consciente, ter encontrado o seu filhote, então recém-chocado do ovo, vendo ali a sua mãe derrotada, fraca, caída, e com pouco esforço, ela apenas olha para ele, o sorri, e depois fecha os olhos. E nada mais. A partir daquele momento, Gorgo estava destinado a ser um órfão, um solitário, um filhote sem propósito. Tudo que se escutava naquela manhã pós-confronto eram os choros de Gorgo, pedindo para que sua mãe voltasse, implorando para que ela acordasse. Mas ela não se mexia nem um centímetro. E foi ali que Gorgo aprendeu uma coisa que o seguiria pro resto da vida. De agora em diante, ele está sozinho. Não tem ninguém que possa o ajudar. Caramba. Então eu espero ver o episódio 7. Tô ansioso também, cara. Tô na ansiedade também, né? Vamos ver outros vídeos também, né? Do Felipe. Inclusive, né? 125 inscritos, cara. Foi muito rápido, hein? Então o canal dele tá aí na descrição, cara. Quem quiser, vai lá. Inclusive é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E dá o like, se inscreva no canal. E é isso aí. Falou. Tchau.